convidamos Rui Nunes, médico e professor catedrático da Universidade do Porto. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite. Começo por lhe perguntar se vamos no bom caminho ou se isto são, como se diz, apenas estilhaços de um disparo mal efetuado, se me permite a expressão. Bom, eu creio que estas medidas são sempre positivas. Todas as medidas que visam racionalizar a utilização dos serviços de saúde são intrinsecamente positivas porque agilizam o acesso e podem permitir uma melhor utilização dos recursos. Mas dito isto, é evidente que o tempo para um plano de emergência está a esgotar-se. Ou seja, o Governo tem quase um ano de funções e, portanto, agora já não se trata de implementar um plano de emergência, trata-se de perspectivar o futuro e dizer que medidas concretas e específicas são necessárias para que todos os anos não tenhamos os mesmos problemas. É sabido que Portugal não tem escassez de recursos e, portanto, os dados internacionais assim o evidenciam, recursos materiais, até recursos humanos, nem tem falta de médicos, portanto, é uma questão de qualidade da gestão e da organização e, portanto, este modelo se calhar tem que ser repensado. Mas, doutor, peço desculpa por interromper, mas sempre ouvimos dizer, esta crise do SNS já leva pelo menos um ano ou mais, sempre ouvimos dizer que um dos problemas, por causa das escalas, é justamente a falta de médicos. Não, é falta de capacidade do Serviço Nacional de Saúde contratar e, sobretudo, reter os médicos, porque eles existem. Portugal é o terceiro país da OCDE, portanto, do grupo dos países desenvolvidos com maior número de médicos por 1000 habitantes. Portanto, o problema não é falta de médicos, é falta de capacidade de gestão e administração do serviço no seu conjunto, e aqui há responsabilidades partilhadas de todos, portanto, não se trata agora de sacar responsabilidades, trata-se de encetar medidas tão simples como, por exemplo, criar a especialidade de medicina de urgência, que é um debate que se faz na classe médica e na ordem dos médicos há largos anos. Há hoje um consenso muito grande na matéria, é relativamente simples fazê-lo, o Governo pode inclusivamente criar a carreira, portanto nem precisa de esperar pelas associações públicas profissionais, mas a verdade é que passam os anos e isso não acontece. Portanto, enquanto não tivermos a capacidade de propor e de implementar mudanças efetivas, os problemas vão recorrer porque, como é evidente, se nós tivermos uns cuidados de saúde primários, medicina geral e familiar de qualidade, e depois tivermos serviços de urgência também de grande qualidade, com profissionais altamente motivados, e atenção, que a motivação não é apenas salarial, é evidente que a questão salarial é importante, e os sindicatos apontam isso e com alguma razão, mas, por exemplo, existir uma carreira que dignifique a profissão, que reconheça os profissionais, que lhes dê um futuro, que lhes dê acesso às novas tecnologias. Por exemplo, a inteligência artificial está muitíssimo bem estudada em todo o planeta, que é tão importante quanto o salário. Portanto, há medidas de fundo que têm que ser implementadas e o que se espera é que o Governo, que já está agora em velocidade cruzeiro, que passe do plano de emergência para um plano estratégico. Doutor, mas o que é um facto é que, apesar de tudo, e o que o doutor está a dizer, se algum governante estiver a ouvir, provavelmente poderá aproveitar as ideias, mas é que, apesar de tudo, os tempos de espera nos hospitais, quer dizer, nós vamos para um hospital em urgência, algumas pessoas em risco de vida, essas entram logo imediatamente, mas aquelas que estão com problemas graves, e depois têm esperas de 8, 12, 16 horas. Podemos continuar a chamar urgências a este serviço? Quer dizer, tecnicamente sim. Agora, que é moralmente inaceitável, é inaceitável que isso aconteça. E vamos dar o benefício da dúvida deste princípio de ano, mas depois não há mais margem de erro. Este problema tem que se resolver. Portugal tem todas as condições para ter um serviço de saúde de excelência. Aliás, antes da pandemia estava já acima da média europeia. Aliás, doutor, se me permitir, durante a pandemia, obviamente que o foco foi todo para a pandemia, mas fomos dos países que deu melhor resposta a uma situação tão inusitada para a humanidade, não é? Logo se prova que temos capacidade. Exatamente. Portanto, só prova aquilo que todos nós sabemos, que há meios, que há recursos, que os profissionais, se devidamente mobilizados, dão o melhor de si, coisa que não acontece hoje.
Não acontece hoje porquê? Porque a qualidade da gestão não é adequada aos tempos modernos e, portanto, isto exige uma reflexão, porque efetivamente tem toda a razão, é difícil quando se espera 10 ou 12 horas por uma urgência e não se trata daquele caso, enfim, menos importante, que hoje até é triado pela linha SNS 24, mas um caso realmente urgente, isto é uma falha de Estado absolutamente inaceitável. E, portanto, é preciso implementar medidas a nível macroestrutural. Por exemplo, é preciso repensar se este modelo de uma Direção Nacional Executiva totalmente centralizada se é o melhor modelo para gerir o SNS. Ou se não temos que pensar em formas de descentralização, por exemplo, criando Subespecialidades, não é? Como referiu há pouco, a especialidade da urgência, criar subespecialidades, porque os médicos já têm o know-how todo, não é? Claro, porque se trata, ou tratar-se-ia, porque não se trata porque ainda não existe, de uma especialidade médica como outra qualquer, com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com o mesmo reconhecimento pela população e, naturalmente, com profissionais melhor preparados, por um lado, e com disponibilidade total, que também é importante, estar animicamente disponível, Porque ser médico no SNS é também uma questão de missão. Eu conheço um dos melhores neurocirurgiões, provavelmente da Europa, que me diz que continuo no Serviço Nacional de Saúde porque é ali a minha origem. Exatamente. Mas atenção que quem, como eu, viu o crescimento do Serviço Nacional de Saúde nos anos 80 e nos anos 90, nota hoje uma mudança profunda, sobretudo das novas gerações. E quem governa a saúde tem que ter esta noção de que esse espírito de missão, se calhar de alguns médicos de uma geração mais anterior, vamos chamar assim, se calhar hoje não é absorvido da mesma forma pelas novas gerações, por muitos motivos, e, portanto, compete aos governantes gerar as condições para que esse espírito de missão regresse, que também é fundamental. Claro, desde logo, por causa da conjuntura nacional e internacional, quem se forma agora, obviamente, não tem as mesmas condições, por exemplo, que o Sr. Doutor teve quando se formou. Por fim, Sr. Doutor, e peço uma resposta rápida. Nós estamos a falar da questão das urgências, que é a questão mais urgente, passa a redundância, no Serviço Nacional de Saúde, mas estamos a falar de um SNS que não tem dentistas, que não tem várias especialidades. Portanto, a minha última pergunta é, quando o Sr. Doutor se refere à reestruturação, é abrangente ou vamos focar-nos só nas urgências? Ou está na hora de reestruturar de facto o SNS e colocá-lo novamente ao serviço dos cidadãos? O SNS tem que ser profundamente reinventado. Claro que a urgência é a ponta do iceberg que vemos todos os dias pelos problemas que suscita aos portugueses. Mas também, como é evidente, e os portugueses têm que ter esta ideia, Portugal já despende mais do que a média europeia no sistema de saúde. Portanto, o problema não é de recursos, é de boa utilização e de boa gestão, permitindo colmatar lacunas, como por exemplo a saúde oral, como por exemplo a saúde mental. É absolutamente imperativo que Portugal crie agora numa nova visão da SNS um programa nacional para as demências, que é a grande pandemia do século XXI. Onde é que está esse programa? Quando nós sabemos até que muitas vezes as urgências são entupidas com pessoas de idade e que já começam a ter quadros demenciais. Portanto, há muitas áreas que são esquecidas. Os cuidados paliativos,